Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Então o Salmo 127 fala de segurança, fala de prosperidade e fala que a fecundidade, tudo isso vem somente de Deus. E o primeiro versículo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, a família, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém, gente? Para sintetizar tudo que eu quero dizer nessa noite aqui para vocês e desafiá-los a não vir apenas nessa abertura, mas estar conosco nesses próximos 5 meses, que é o que dura a campanha, vai até o final de setembro. Eu quero motivar muito vocês a lutarem, a ter foco, a ter objetivo. E eu não vejo um objetivo maior que não seja a família, porque a família é um referencial, é um refúgio, é um abrigo. É para onde um lugar que nós temos para voltar, depois de dias cansativos, depois de viagens, depois das decepções com o mundo lá fora, não é, e tudo mais. E se este lar estiver desequilibrado, e se esse lar, cada vez que a gente bota o pé dele, lembra da filha que se perdeu, do filho que está no tráfico, está na droga, daquele que sabe Deus onde está, e se a gente voltar e dar de cara com a mulher, e se a gente voltar e dar de cara com o marido, isso deixa de ser refúgio, isso deixa de ser abrigo, isso se torna um verdadeiro inferno em vida, que é viver numa casa desestruturada, numa família desestruturada, num lar desestruturado, onde não tem a presença de Deus. Muito pelo contrário, você bota o pé em casa, você já se arrepia. E é nesse sentido geral, vamos assim dizer, que eu quero desafiar você. E você vai ter que ser, a senhora inclusive, vai ter que ser muito macho para aguentar esse negócio, né? Vai ter que, como diz o gaúcho, levar no osso do peito. Porque não é fácil. É fácil dizer, é fácil começar, mais fácil ainda desistir, ficar pelo caminho. Isso por falta de entendimento. E para que não haja falta de desentendimento, eu já estou acordando você. Não vai ser fácil. Mas o que está em jogo é a tua felicidade, da tua família. É a tua segurança, é o teu futuro. Uma das coisas que eu mais amo na vida é estar em casa. Tudo bem que ela em casa, com tanto neto, bisneto, genros, nora, essa coisa toda, tem gente lá todo instante, dormindo, comendo, isso, aquilo e tudo mais. Mas via de regra, chega de noite, só estou eu e a dona Marilza. E não tem lugar mais gostoso de se viver do que essa casa. Sem dúvida nenhuma. E olha que eu não sou recém-casado, eu tenho 56 anos de casado. Mas tudo por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos. Nós somos um trio lá em casa. Eu, dona Marilza e o Senhor das nossas vidas. E você sente a presença. Você sente a presença. Até porque se você vai para um lado, tem a minha biblioteca, lá no meu cantinho tem uma poltrona onde todo dia eu estou lá orando. Se você for para o lado de cá, no segundo pavimento, tem o escritório que eu montei da dona Marilza, lá a livrariazinha dela, aquela coisa arada toda. E lá está o cantinho que ela mais ora, porque ela dá de 10-0 em mim, né? Então é um casal que com todos os seus pecados, seus defeitos, ora. E ora pela família. Ora realmente, esses dias não, já faz tempo. Já faz tempo a empregada da vizinha do lado foi até comentar com a patroa, que ouviu a vizinha do lado ali, a crente do lado orando por eles, do lado ali os vizinhos. Isso impactou eles, né? Porque eles ouviram ela pedindo por eles. Então, gente, acredite na sua oração, acredite em oração, acredite que apesar de você, Deus te ouve.
que apesar de você e da tua incredulidade, Deus te responde, porque você pode até não ser um bom crente, mas Ele é um bom Deus, Ele é um grande Deus e Ele não falha. Então confie nisso, não confie no seu próprio esforço, vamos assim dizer. Procure fazer aquilo que Ele te orienta, né? Como lemos o texto aqui, se o Senhor não edificar a família, a casa, não vale a pena trabalhar. Então, gente, nós estamos vivendo dias de profundas mudanças sociais. A família tem sido esmagada, não é? Mudanças sociais, mudanças morais. As famílias estão sendo destruídas por pornografia, por todo tipo de imoralidade que nós vemos hoje, não é? E espirituais, porque as portas para o inimigo, ele nem precisa mais arrombar porta nenhuma. A gente está abrindo a porta para ele entrar. Entra, seu capeta, se acomode aqui, vem assistir televisão conosco, não é? Então, gente, o mundo chama de ultrapassado, como a gente vê por aí, inclusive aqui, né? Foi onde eu me baseei no carnaval. Isso aqui, para quem está chegando agora, eu me baseei no carnaval, porque esse governo botou isso aí, né? Financiou isso aí para zombar de nós. Então a gente pega o que é a zombaria e transforma em motivo de guerra espiritual, porque eles são tão otários que eles disseram uma verdade: nós somos conservadores, nós somos conservadores. Nós precisamos aprender a nos manter conservadores e conservar nossa família. E isso, como está escrito ali na palavra de Deus, que nos garante uma vida de bênçãos. Então, gente, a proposta bíblica, apesar dessa palavra conservador, que eu acho muito bom, porque eu sou conservador em tudo, no que eu visto, no que eu como, os lugares que eu frequento, os lugares que eu como, a banca que eu compro jornal, eu sou extremamente conservador. É aquele caminhozinho ali de cavalo de padeiro. Quem fala isso hoje em dia é só gente velha que nem eu, né? Cavalo de padeiro antigamente, para vocês que são jovens, estão chegando agora, era aquelas carrocinhas, né, que tinha uma tampa atrás. E o padeiro fazia duas coisas, inclusive. A primeira, ele deixava 1 litro de leite, como diz o mineiro, litro de leite, né? Ele deixava na porta da casa e ninguém roubava. O pão, ele botava numa sacolinha e enganchava no turbesco ali, de abrir a porta, né? E ninguém roubava. Ou então ele simplesmente vinha toque, 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 toque. E normalmente o engraçado é que o toque, toque era só do cavalo, porque ele vinha a pé, o cavalo vinha atrás dele, né? Era esse tempo, eu me lembro disso, eu vivi isso. Tô velho, hein? Pá. Meu Jesus, né? Mas a verdade é que a proposta bíblica não é uma família antiquada, atrasada, para trás, mas uma família preservada, e eu me atrevo a dizer preservada no sangue de Cristo, amém? Em conserva, guardada pelos eternos princípios da palavra de Deus, que nos garante não apenas uma vida aqui equilibrada, como uma vida futura na glória eterna. Se você não sabe, você está caminhando por fim. E eu volto a repetir, eu sinto isso no meu espírito. O fim está muito, mas muito mais próximo do que a humanidade possa imaginar. Não está faltando quase nada para as coisas acontecerem. E eu só posso dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que aqui a coisa está feia, né? Então, primeiro, gente, a família, nós precisamos entender isso, o porquê da guerra do diabo contra a família especificamente, para infelicitar, não mas todo mundo junto, porque em infelicitando uma família, vai atingir outras famílias derivadas dali. Sobrinhos, gente que vem casando, filhos que vêm casando, netos que vêm casando, e a coisa acontece num lugar e vai abrindo brechas para o inimigo se infiltrar em toda a família. E a família, gente, não é uma coisa humana. A família é uma ideia de Deus.
Não é invenção da sociedade, como está escrito lá em Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu estou com essa mensagem preparada, só não sei se eu tenho coragem de pregar para vocês qualquer dia desses, porque aonde eu cheguei é numa aliança de sangue, num casamento. Uma aliança de sangue é muito mais sério do que nós pensamos, do que nós acreditamos, do que nós entendemos. Mas Satanás entende muito bem o que é um casamento, o que é uma família, e por isso ele ataca ali, porque atacando ali ele derruba todo o resto. Ele derruba um país, ele derruba uma sociedade, ele derruba as famílias como um joguinho de dominó, não é? Então, gente, antes do Estado, antes da cultura, antes da religião organizada, como a gente se diz, né? Deus criou a família, a tua família, você. Deus nos criou família. E quando a família se afasta do projeto original, ela perde toda a sua identidade, passa a ser um agrupamento de pessoas, e quase sempre se torna um agrupamento de inimigos, que se odeiam. Comem na mesma mesa, se é que comem, mas se olhando por baixo de revesgueio, como se diz, não é? Porque está difícil o convívio, não é? Mas a verdade, gente, que nós não podemos nos afastar do projeto original. E a sua família, como é que vai? Está se amoldando a esse mundo perverso que entra na nossa casa, na nossa vida, todos os dias, das formas mais diferentes, ou está sendo moldada pela palavra? A gente escolhe pressões culturais, vamos assim dizer, para não dizer ideológicas, não é? Ou o que vem do alto. E nós não podemos descuidar disso. Não dá para se preocupar tanto só com as raposas, né? Como está escrito, mas as raposinhas são mais perigosas, porque são pequenininhas, são bonitinhas, são peludinhas, e elas vão se infiltrando que nem um cachorrinho, né? E a gente gostando, e quando vê, está alisando um capeta que está procurando destruir a família. Então, olho aberto, e também não abra a porta para qualquer um. Tua casa não é loja de roupa para abrir para todo mundo ir lá ver. Aí você vai cometer o erro de Salomão e de tantos outros nas escrituras de reis, que mostraram toda a sua riqueza e dias depois perderam tudo, porque atacaram, porque mostrou que não deveria mostrar. Tua casa é tua casa, teu lar é teu lar, é o teu refúgio, não é? E nós temos que aprender que valores conservadores protegem principalmente uma coisa: gerações futuras. Vocês estão comigo aqui há 43 anos nessa igreja, vocês veem quantas vezes eu falo da minha mãe. Estou sempre citando minha mãe, uma coisinha aqui, ou uma coisa engraçada que ela dizia, ou uma chinelada no pé do ouvido, ou qualquer coisa parecida assim. Estou sempre falando, porque ela foi um espelho para mim. Um espelho de gente que luta, que não desiste da família. Minha mãe tinha tudo para desistir da família, mas ela não desistiu, nem de mim, nem do meu pai, não é? Então, gente, ela procurou conservar a família que ela tinha. Num primeiro momento parecia uma dor de cabeça ter que carregar todo esse fardo sozinha sobre os ombros. Um moleque e um homem já de alguma idade, que também ela tinha que carregar, não é? Mas ela foi uma mulher, uma mãe, uma esposa conservadora. E por isso eu estou aqui hoje. Graças a Deus, né? E o que eu quero dizer é que conservar, gente, não é voltar atrás, não é regredir, é preservar o que funciona. Conservar é guardar, é preservar o que funciona. Funcionou na vida da minha mãe, tem funcionado na minha vida e tem funcionado na vida dos meus filhos, e eu luto para que funcione na vida dos meus netos e bisnetos. Porque hoje é um confronto de gerações absurdo, absurdo como nunca houve antes na história. Pela primeira vez, por causa dessa geração Z, né, a geração que vem está muito atrás da geração que está indo embora. Pela primeira vez, Nani. Isso é testado, não estou inventando, né? Então, famílias fortes não nascem por acaso.
Famílias fortes não nascem por acaso, são construídas principalmente sobre princípios conservadores. Acredite nisso, principalmente você que é mais novo, né? E quais valores espirituais nós estamos transmitindo aos nossos filhos hoje? Diante dessa avalanche de barbaridades que nós vemos todos os dias nos órgãos de informação aí pelo Brasil e pelo mundo, hein? Um terceiro ponto: a fé vivida em casa sustenta a fé vivida na igreja. Porque é muito difícil e não dá para a gente usar máscara, uma máscara aqui na igreja. O pastor Rogério é uma bênção, ele ora por nós, às vezes até ele prega uma mensagem boa, tal, não sei o quê. Não é assim que eu tenho que ser visto. Eu tenho que ser visto, como eu disse hoje para uns amigos meus do café, né? Eu sou aqui o que eu sou em casa, eu sou em casa o que eu sou aqui. Eu sou mais eu, como diz o outro, né? Até porque procuro me conservar em qualquer ambiente dentro daquilo que Deus me ensinou, tem resguardado a minha vida, né? Então, por exemplo, Josué, que é o nosso texto base dessa campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele mostra claramente que não tem lugar para neutralidade na nossa família. Não tem lugar para neutralidade, ficar em cima do muro. Ontem eu ouvi até uma ilustração sobre isso, mas eu não vou lembrar em contar direito, então não vou contar. Mas uma coisa só é certa: o pessoal que estava em cima do muro achou que estava seguro, e o diabo disse: não tem problema você pular para cá ou pular para cá, o muro é meu. Se está em cima do muro, você está em cima daquilo que é meu. Então não tem essa de a gente ficar em cima do muro, procurar neutralidade, não é? A família tem que ter liderança. A família tem que ter liderança. A mãe tem que ter liderança. O pai tem que ter liderança. Cada um no seu lugar e nenhum passando por cima do outro, mas se respeitando. Tem uns princípios na família que estão fora de moda, que é a restauração dos princípios normais de uma família, em obediência, em trabalho, em convivência, em respeito. Respeito. A falta de respeito está destruindo lares, crianças. Meu Deus, vocês veem isso nas ruas? Jovenzinhos, adolescentes que se negam. Brincadeira, né? O que a gente tem visto aí, né? Vagabundos, na verdade, né? Que estão processando os pais por terem nascido. Porque ele agora está com 30, 40 anos, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada, quer ficar em casa dormindo e vendo smartphone. E o pai e a mãe disseram: cara, 40 anos, vai se catar, vai procurar a tua vida, vai procurar teu rumo. Aí processa o pai e a mãe, porque eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser feito. E o pior é que tem juiz mais safado que esses safados, que acaba acatando. Então nós estamos vivendo dias, e vou dizer uma coisa para vocês, não é terror isso, mas vai piorar muito. Vocês não viram nada, espere 2027. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos garantir. E a primeira coisa que nós temos que garantir é a nossa casa, a nossa família, onde entra uma coisa chamada perdão. Eu sempre disse isso para os meus filhos, não de hoje, mas já quando eles eram moleques, né? Olha, não interessa pelo que vocês passarem na vida, o que vocês façam de errado na vida. A porta da minha casa sempre vai estar aberta para os meus filhos, para a recuperação, para o socorro na hora da angústia. Não é a hora de jogar fora, jogar no mundo. Entreguei para Deus. Se entregasse para Deus estava ótimo, mas na verdade entregou para o coiso, né? Porque jogou no mundo, infelizmente, né? Então, gente, nós temos que entender que Josué não impôs uma escolha à nação sem antes definir a sua casa. Eu seria o maior cara de pau
de vir aqui falar de família, de falar de conservar a família e tudo mais, se eu não fizesse isso com a minha, se eu não preocupasse com a minha. E eu seria o maior, ai meu Deus, eu vou dizer isso, eu seria o maior cara de pau se eu viesse para a igreja participar de ceia e tudo mais, e a minha família lascada, e eu abandonando todo mundo e nem sequer me preocupando em interceder por eles. Gente, o Josué chegou numa hora que a situação em Israel já tinha se agravado bastante. Ele estava vendo que já era o fim da vida dele, estava vendo que estava perdendo aquele comando, até porque ele não deixou ninguém para substituí-lo, né? Que ele chegou e disse: olha gente, o negócio é o seguinte, vocês sabem o que Deus fez por vocês, vocês sabem o que Deus fez pela geração passada e a antepassada que ficou morta no deserto. Vocês conhecem o seu Deus e estão agindo dessa maneira. O que vocês vão fazer ou deixar de fazer é assunto de cada um, mas vocês saibam de uma coisa: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor sempre. E essa tem que ser a palavra que sai da boca de um homem e de uma mulher de Deus. Tem homem e mulher de Deus aqui nessa noite? Mesmo? Então essas coisas têm que sair da sua boca. Abençoe sua casa. Ah, o meu filho é muito difícil. Tem um ditado que o fruto não cai longe da árvore, né? Então nem sempre eles são tão culpados assim. Muitas vezes é a nossa falta de observação desde pequenininho. Hoje ninguém bate mais em filho. Hoje ninguém mais chega o rei. Hoje ninguém mais joga chinelo, né? Até porque é da cadeia. O guri vai lá e processa você. Que sociedade que nós vivemos, né? Nojenta mesmo, né? Mas ele definiu a sua casa e expôs a Israel: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A gente está aí muitas vezes orando por um avivamento, né? Achando que isso é responsabilidade do pastor. Não, é responsabilidade de cada pessoa, porque avivamento não começa num grupo enorme de pessoas. Às vezes começa numa igrejinha pequena, começa num lar, o seu, o meu, o nosso, ali que começa o avivamento. E avivamento público começa com alinhamento doméstico, gente, né? O Deus que você serve no templo é o mesmo que governa a sua casa? É o mesmo que governa a sua família? A gente tem que fazer esses balanços, gente. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Cada um de nós estamos marcados. E eu não sou médico, mas os seus dias estão contados, não é? Como os meus também, né? Em quarto lugar, a família é o primeiro campo de batalha espiritual. E que batalha! Olha, a gente que se criou anos passados, né? Só visitando lares, eu vi tanta coisa, gente, vocês não fazem ideia. A gente botar 8 ou 10 pessoas assim na sala, vocês se deem as mãos, eu vou orar por vocês. Pegava aqui, caía todo mundo endemoniado, se batendo, gritando, berrando. Não sei porque veio na minha mente aqui, acho que aqui para os lados da Lapa, né? Tinha uma mulher nua, toda riscada de espinhos e tudo mais, estava 3 dias no mato louca, completamente endemoniado. Aí nos chamaram para ir lá, e lá fomos nós. Quando o sítio era lá em cima, quando apontei aqui embaixo para subir, já comecei a ouvir o demônio velho xingando minha mãe. Quem é que esse baixinho, filho de uma santa, veio fazer aqui? Né? Assim, gente, coisas terríveis, lares, famílias, onde se abriram portas e acontecem toda essa desgraceira. Onde entram espíritos os mais nojentos que se possa imaginar, dominando filhas e filhos, e às vezes maridos e esposas, mas isso tudo por brechas que são dadas. Então é hora de nós entendermos que a família é o primeiro campo espiritual que nós enfrentamos, e nós temos que nos colocar na brecha, resistir. O inimigo não ataca a família assim por atacar, por acaso, não. Ou onde ele destrói lares, ele enfraquece igrejas e compromete uma sociedade inteira. É o que nós estamos vendo em todo o mundo, infelizmente, né? Então eu pergunto: a sua casa é um campo de guerra ou um campo, vamos assim dizer, consagrado ao Senhor? Nós temos que escolher, gente. Uma família em conserva é sal.
em uma geração em decomposição. E Jesus diz que nós somos sal da terra. Nós, inclui família, nós somos o sal da terra. O sal conserva, protege, dá sabor, detém a decomposição. Então eu pergunto mais uma vez, a sua família tem sido influência ou tem sido influenciada? E qual é o teu papel nessa situação atual da tua família? Se deixou enganar facilmente? Pede sabedoria, pede discernimento. Pede sabedoria, pede discernimento, e Ele vai dar entendimento a você, para você observar. É como um furinho em alguma coisa que escapa água. É essa observância que nós temos que ter. Em algum lugar está vazando a água. Se deixar a noite inteira, vai esvaziar pela manhã. Mas se a gente chegar ali, colocar um vedante, alguma coisa, já resolve a situação. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus não procura famílias perfeitas. Deus procura famílias alinhadas. Conservação da família, através do seu guia mais extraordinário, que é a palavra de Deus. Num mundo tão relativista que nós estamos vivendo, né? A igreja precisa levantar lares firmados na verdade, que ao invés de relativo, acreditem que a verdade é absoluta. Ela vai se cumprir, e se ela vai se cumprir, ela tem promessas para a família. Isso vai acontecer na nossa vida, se nós fizermos por acontecer. Ore pela família, entre nesse desafio, salve a sua filha, salve o seu filho, salve os seus netos, salve o seu marido, salve sua esposa, salve seu pai, sua mãe, salve o seu irmão, salve a sua irmã. Entra nessa guerra decidido a não perder a família, gente. A família que permanece na palavra, ela sempre vai permanecer de pé, porque o lar vai estar guardado pelo sangue de Jesus, vai estar cercado por um muro de fogo santo. O inimigo vai tentar entrar e não vai achar brecha, até porque ele não é bobo, ele sabe que se ele entrar, ele vai ser queimado pelo fogo do Espírito. Mas tem fogo do Espírito na tua casa? Vocês podem se entender lá? Dá para almoçar numa boa, sem discussão? Dá para tomar um café, pelo menos, sem discussão? A família que permanece na palavra, ela permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, gente. Então hoje, Deus está chamando famílias a um reposicionamento espiritual, a voltar a fazer certas coisas que já não deveriam ter parado nunca na nossa vida, né? Desde o culto doméstico, né? Então, gente, é tempo de restaurar o altar doméstico. Você precisa ter um altar na sua casa, o teu particular, especialmente, que eu tenho ensinado tanto a vocês. Me levem a sério. Tem um lugarzinho fixo na tua casa, o teu lugar de refúgio, onde todo dia você vai de manhã entregar tudo, tua família, teus negócios, teus compromissos nas mãos de Deus. E de noite você só volta para agradecer, porque se você colocou de manhã, você vai voltar de noite trazendo os seus molhos, como diz o salmista, né? É tempo de resgatar valores esquecidos na nossa família. Valores esquecidos na nossa família, gente. Você fica chateado porque esquecem o teu aniversário, mas você lembrou do aniversário da sua mãe, do seu irmão, do seu pai? São coisas que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. São coisas tão pequenininhas, mas que fortalecem uma relação familiar, né? E é tempo, e mais do que nunca, de decidir quem é que governa a nossa casa. Quem é que governa a nossa casa? E entregar a nossa casa aos cuidados de Deus. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!